cold and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to better and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from your fat little pastor, he will tell you to love evermore. But you hand it to your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love lights out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, get a little, money, 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 money. Now do you get it? What you about it makes the world go round. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Boa noite, está no ar o programa Voz do Trabalhador. A você, minha amiga, a você, meu amigo, muito obrigado pelo carinho, prestígio da sua audiência. Você que nos acompanha sempre aqui no canal 15 TV Destaque, todos os sábados das 7 às 8 e reprisa aos domingos também no mesmo horário das 7 às 8 da noite. Eu tenho encontrado muitas pessoas na rua, falam, pô, Julião, bacana lá, estou acompanhando o teu programa lá. Se você tem um amigo que quer assistir, mas não é assinante da NET, fala para ele que tem uma possibilidadezinha dele assistir nosso programa pela internet. É só digitar lá o www.d11.com.br, www.d11.com.br, ele vai acompanhar o programa Voz do Trabalhador na íntegra. Combinado então? Fechado! Muito bem, hoje recebendo mais um convidado em nosso programa para falar de um assunto que é extremamente importante, tem que ser discutido com mais amplitude, tem que ser debatido e mais espaço na imprensa para que nós possamos discutir, aprofundar mais esse assunto. Estamos recebendo aqui hoje o Alexandre Isaac, sociólogo formado pela USP. Ele é pesquisador e líder de projetos do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária desde 1999. Onde atua em projetos de juventude, cultura e educação integral. Para a gente começar, boa noite, Alexandre. Vamos falar um pouco de você, Alexandre, como do diretor de Tony Stark. Vamos lá. Quem é Alexandre? De onde nasceu? Qual a formação? Se é casado? O que faz da vida? Fala um pouco de você. Falando então um pouco da minha formação, de onde eu vim e tal. A minha formação é em Ciências Sociais, Sociologia e... Inclusive, na última entrevista que eu dei para a rádio, até brinquei que eu queria ser ociólogo, né? Que é aquele que estuda o ócio, né? Mas eu tive que ser sociólogo, né? Minha formação é pela Universidade de São Paulo. Eu entrei na universidade já mais velho, né? Eu entrei na universidade, eu já tinha um filho, já tinha trabalhado mais de 10 anos no ramo têxtil, que meu pai era desse ramo têxtil, era representante comercial, ele faleceu muito jovem, com 46 anos, eu já sou mais velho que meu pai, né? Ele era do ramo têxtil e eu estudei tecnologia têxtil no Senai, fiz tinturaria, estamparia. E por um tempo consegui me manter, mas na verdade tinha um desejo, uma vontade de estudar outra coisa, né? Quando ele faleceu, eu ia fazer oceanografia e depois eu quis estudar sociologia.
E aí, como eu estava um pouco mais fortalecido, assim, do ponto de vista econômico e tal, da situação familiar, eu falei, agora eu vou para a Universidade de São Paulo. E comecei a trabalhar lá estudar e logo fui estagiário de um programa que para mim foi um dos programas mais importantes da Secretaria de Estado de São Paulo, que foi o programa que atendia meninos e meninas em situação de rua, a antiga Secretaria do Menor, não sei se vocês lembram, né? Chamava até Secretaria do Menor, provando que era antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive. Então eu trabalhei com meninos e meninas em situação de rua, fui diretor de unidade de meninas infratoras na antiga FEBEM. Depois trabalhei muito tempo aqui em Guarulhos como presidente do CMDCA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Depois disso que eu fui para esse SEMPEC, que é um centro de estudos e pesquisas de educação e cultura. Lá trabalho como formador de professores, formador de educadores, escrevo livros didáticos, paradidáticos para professores e educadores. Conheci o pessoal da FEComerciários no Fórum Estadual de Prevenção e Educação e Trabalho Infantil, a área de responsabilidade deles e esse projeto que trabalha com uma reflexão sobre trabalho infantil. Ô Alexandre, por que sociologia? O que te levou a essa matéria? Tinha um professor de sociologia na faculdade que ele dizia assim, você vai ficar 4 anos aqui. A única coisa que eu tenho que fazer aqui, quando você sair, você tem que aprender a pensar. Ele falava que esse era o objetivo da ciência social. E ele brincava, inclusive, que todas as pessoas deviam fazer ciências sociais, antropologia, antes da sua faculdade. Então, o médico teria que fazer sociologia, o advogado teria que fazer sociologia. Né? Eu acho que é uma disciplina que aliada à filosofia, é aquela disciplina que se pergunta os verdadeiros sentidos, né? As causas, as verdadeiras causas. É que busca sempre o porquê das coisas. Que vai para além das aparências, né? Busca uma explicação mais essencial, mais aprofundada, mais reflexiva. Então eu acho que é uma ciência que a gente devia estudar isso no ensino médio, inclusive. Devia ter no ensino médio. Na época da ditadura eles tiraram isso do ensino médio porque realmente não se queria formar pensadores, pessoas reflexivas. Seria um perigo. Naquele período seria um perigo, né? Seria um perigo. Ô Alexandre, me fala uma coisa. Você pegou uma área que é muito delicada, né? Uma área que realmente afeta a sociedade de uma forma geral. Nós temos aí crianças abandonadas, crianças de ruas. É uma área delicada, né? Por que você especializou mais nessa área, assim, do adolescente e da criança? Quando eu estava na universidade, eu vi um cartaz escrito estágio para trabalhar na Secretaria do Menor, que eu falei para você. E para trabalhar com meninos e meninas em situação de rua. Eu troquei uma vida profissional mais segura do ramo têxtil para tentar entender quais são os fenômenos, quais são as causas da situação das crianças em situação de rua. Esse foi o que me mobilizou naquele primeiro momento. Depois, na vida profissional, fui fazendo outras coisas, pesquisa, deixei de trabalhar diretamente, mas fui escrever, fui produzir conhecimento nessa área e tal. Mas o que me motivou foi tentar entender, porque eu até brincava assim, não existe criança de rua, né? Existe criança em situação de rua. Ele não nasceu na rua. Naquele determinado momento da vida dele, aquela criança então, o que levou a estar ali naquilo. Exatamente. Essa era a grande questão que vinha por trás de trabalhar com esses meninos. Depois trabalhei com os meninos da fundação da FEBEM, né? E o que leva um adolescente à prática do ato infracional, que também era uma outra questão que me incomodava. Que é triste isso hoje, né? Ver criança. Recentemente nós temos aí no vídeo de imprensa que uma criança de 10 anos de idade foi baleada, tem uma de 15 anos, uma de 12 anos, com arma de fogo, trocando um tiro, dirigindo no carro, falar que a criança não dirige, com 10 anos dirigia carro, dirige. Tem muitas coisas que têm que ser investigadas nesses atos, nessas ocorrências que aconteceram obviamente. Que precisa ser levada para fundo, ver se realmente era necessário a letalidade da ação, se foi necessário ou não. Sim. Enfim, é triste. Ver o que nós estamos acompanhando hoje na imprensa. São casos que chegam até a grande mídia. Fora aqueles que ficam encobertos e que ninguém fala e que não dá destaque. Sim. Você falou, Alexandre, da lei do Estatuto do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. É o necessário? Está completo?
É isso que a criança e adolescente precisa? O estatuto preenche todos os requisitos básicos para uma criança e adolescente viver nesse país hoje e ser protegido? Do meu ponto de vista, de pesquisador da área da infância, adolescência e juventude, e de diferentes legislações que abordam o tema em diferentes países, eu não tenho a menor sombra de dúvida que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das leis mais modernas e inovadoras no que diz respeito ao atendimento à criança e ao adolescente. O que costuma se brincar é que é uma lei da Suíça e uma realidade que não é a realidade da Suíça, né? Eu penso que, do ponto de vista jurídico, legal, o arcabouço teórico do Estatuto da Criança e do Adolescente responde plenamente às necessidades que a área da infância e da juventude carecem. Pô, agora vamos pegar um assunto aqui que é difícil. Você vai falando, nós vamos, não, até que isso, vamos mais para frente, vamos deixar o radiador esquentar um pouquinho. Você pode ter crianças que não nasceram na rua, que estavam na rua. Desse seu trabalho, você chegou ao objetivo, o porquê daquela criança estar na rua, sendo que ela não nasceu na rua? Você achou o porquê disso? Olha, eu costumo dizer que problemas complexos requerem soluções complexas, né? Seria leviano da minha parte aqui, em pouco tempo, expor os objetivos, os sentidos de por que aquela criança e adolescente está na rua. São infinitas determinantes, né, da família, da sociedade, com relação à condição econômica, com relação à condição cultural, com relação à segurança pública. Quer dizer, tem uma infinidade de variáveis que determinam que uma criança e um adolescente saiam da sua casa. Eu tinha uma frase que eu até brincava, né, que o menino estava na rua tal, e que, poxa, era melhor ficar em casa porque ele está mais seguro. Eu dizia que, às vezes, o lugar mais inseguro para uma criança e adolescente é a própria casa. Quer dizer, quando a própria casa é o lugar da insegurança, o que resta a uma criança ou adolescente, né? Então, é o que eu estou falando, são infinitas determinantes e variáveis que condicionam, que determinam que uma criança ou um adolescente vá para a rua, que determinam que um adolescente se envolva em ato infracional, que determinam que um adolescente se envolva com drogas, né? Então seria leviano explicar, falar, eu entendi por que isso acontece, né? Então tem que fazer uma análise histórica, tem que fazer uma análise sociológica, tem que fazer uma análise antropológica, uma análise política, para poder, então, requereria um debate muito mais aprofundado. Aqui no Brasil, Alexandre, sempre há estudos, sempre avaliação, estamos vendo, estamos analisando, estamos buscando, mas nunca se resolve nenhum problema, nenhum assunto hoje no país que afeta a sociedade. Como você disse, né? São várias variáveis, mas a mais básica de todas, indiscutível, salvo engano, é a desestrutura familiar. É droga no lar, é alcoolismo no lar, ou seja, o ambiente onde você falou, a casa dele, se torna o maior medo e o maior risco a uma criança. Ela acaba indo para a rua, vai ficar mais segura na rua. Ou seja, pensar só na criança, é que eu vejo o discurso, vamos cuidar da criança, mas a família está ficando em segundo plano. Se cuidar da família, a criança vai ter um suporte. Ou seja, é o cachorro correndo atrás do rabo, meu modo de pensar. Sim. Ou eu estou errado? Sim, não, está completamente certo. É o que eu falei, problemas complexos requerem soluções complexas e soluções inovadoras e criativas, né? Hoje em dia, não é possível se pensar na viabilidade, no sucesso de uma política pública voltada para a infância e adolescência que esteja desvinculada de uma política de atendimento à família, que esteja desvinculada de uma política de atendimento à comunidade, que esteja desvinculada de uma política pública de cultura, de assistência, de educação, né? É o que a gente costuma dizer, né, para quem trabalha com política pública, a intersetorialidade das políticas, né?
Não adianta ficar cada política pública setorizada. A educação só trabalha com a escola, a cultura só com eventos, o esporte só com isso, a assistência social só cuida das famílias mais vulneráveis, mais pobres. Ou os gestores públicos sentam e estabelecem convergências, né, até para gastar melhor os recursos públicos, ou a gente vai continuar com essa defasagem de cada um faz um pedaço e ao final de contas a gente não vê o resultado. Isso é complicado. Ô Alexandre, vamos tomar uma água. Vamos tomar uma água. E a temperatura começa a subir. Nós voltamos já com o programa Voz do Trabalhador. Fica aí, não mude de canal não. A história já mostrou que unidos a gente enfrenta qualquer problema. Não vai ser um mosquito que vai nos derrubar. Tem revolução que começa nas ruas. esta vai começar dentro de casa. Vamos virar este jogo. Vamos virar esse jogo. Virando garrafas, pratos de plantas, pneus velhos E todo recipiente que possa acumular água. o time da Ambev já está fazendo a sua parte. Propagandas vão dar lugar a cartazes informativos. Assim como este comercial, que era para ter um dos produtos da Ambev, mas deu espaço para este movimento. Se a gente se unir, eles não vão mais reproduzir. Pior que água parada É você parado. Vamos virar este jogo. Ambev, juntos por um mundo melhor. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Hoje estamos recebendo o sociólogo Alexandre Isaac, formado pela USP. O menino é um gênio, a sua idade. Eu quero dizer aqui, Alexandre, quando eu usei o termo da criança, que a polícia perseguitou com a arma na mão, ao meu ver, não importa se é 8, 7, se é 9, se é 10, se é 12. Está armado, foi pro crime, é bandido. Isso, e não adianta falar porque criança, porque... Não, está armado, saiu de casa com uma arma, porque é uma criança de 8 anos de idade. Se saiu com uma arma na mão e dá um tiro na tua cara, sabe que saiu para te matar. Ela tem consciência, ela não responde pelo ato, mas tem a consciência disso sim, porque ela não aponta, ela vai para a cara dela e puxa o gatilho. Ponto. Então, é meu raciocínio, quero deixar isso bem claro, que às vezes a pessoa fala, você fala, mas quando tem alguém do lado, você não. É meu posicionamento, meu pensamento é esse. E é assim que eu penso, até que alguém mude de fato o meu modo de pensar. Mas eu não consigo entender que possa se não criminalizar uma pessoa, não importa a sua idade, que sai com uma arma na mão e se não atingir o objetivo, ela te dá um tiro, te mata. Agora, o que eu não entendo, nos Estados Unidos, a criança é punida e ela é presa. Não importa a sua idade, cometeu o crime, ela é presa. Ou nós estamos à frente demais, ou os Estados Unidos não evoluíram o que nós evoluímos até hoje pelas nossas leis aqui. É uma coisa que nós temos que discutir também isso aí. Não podemos só ficar passando a mão na cabeça, não temos que resolver o problema.
Estou falando, a temperatura começa a subir. Nós temos hoje uma classe política nesse país, é o seguinte, quanto pior, melhor. Eu imagino um país, o senhor gosta de pensar e eu quero pensar junto, vamos pensar junto com o nosso telespectador que está em casa acompanhando. Imagina um país onde a educação ela é maravilhosa, onde o menino sai sabendo ler, escrever e entendendo o que está lendo, porque ser analfabeto não é não saber ler e escrever. No meu modo de ver, analfabeto é aquele que lê e não entende sabe ler, mas não entende o que está lendo. É um semi-analfabeto, não educou direito. Imagina um país onde a saúde funciona maravilhosamente bem, onde ninguém morre e fica nos corredores esperando para que um médico atenda. Imagina um país onde a segurança pública ela é maravilhosa, que você pode sair nas ruas, que você não vai ser assaltado, onde vai ter a segurança. Político vai na televisão falar o quê? Os nossos políticos não sabem falar em coisas boas, só em desgraça. Em todas nós estamos um ano eleitoral. Vocês vão ouvir políticos falar em desgraça o tempo todo. E vou falar o que eles vão dizer. A saúde está uma porcaria, a educação está uma porcaria. E anos passam, aqueles que criticaram saúde e educação não fizeram nada, assumem e não fazem absolutamente nada. E o país vai caminhando dessa maneira. Então eu não vejo hoje em dia uma solução a curto ou a médio prazo para essa criança não bandida, não criminosa, mas aquela que teve que sair da tua casa para ter segurança na rua, porque não tem estrutura familiar em casa, resolver a médio ou a curto a médio prazo. Porque eu não vejo ações governamentais, daqueles que deveriam realmente estar fazendo, cumprir a lei, proteger e educar essa criança, não estão fazendo isso. Olha, nossa, você falou de tanta coisa, né, que eu fiquei aqui pensando, o que eu vou abordar primeiro? Mas você formou para pensar. Eu vou dar uma de Antônia Bujan aqui, vamos lá. de provocador, né? De algumas coisas que você foi falando, enfim, na sua fala. Eu tenho muito medo de generalizações, né? Não foi o que você falou, eu sei o que não é o que você pensa, mas essas generalizações, todos os políticos são assim, são corruptos, né? Todos os ainda não entrei na corrupção. Só entrei na omissão do político, do ato de ofício do político. Me desculpe a interrupção. Os moradores de favelas são vagabundos. Também não falei isso, não me complica. Eu estou dizendo que eu falei que não é o que você pensa. Eu tenho muito cuidado. Às vezes esse discurso gera essa sensação na opinião pública, né? Essas certezas, essas verdades que aparecem, né, a cada momento, elas são prejudiciais, né? Eu penso que existe sim muitos políticos comprometidos com a causa pública. Tá difícil de achar, mas existem esses políticos, né? Eu gostaria de ouvir 3 nomes, pelo menos. O próprio sistema acaba corrompendo. Eu não creio que a pessoa que tem vontade de entrar na vida pública, eu acho que ela quer fazer isso porque ela quer transformar uma determinada realidade de segurança pública, de educação, de cultura. O próprio sistema político nosso acaba corrompendo, né? Então essa ideia de o sistema político ele está fracassado só é de interesse dos poderosos, né? Eu acho que só é possível uma transformação efetiva da realidade via política. E eu penso a política... Não, sem a política nada se... Eu penso a política de uma maneira mais complexa, né? Política vem de polis, do grego, que é cidade. Então, política é a discussão na cidade. Quer dizer, a única maneira de se transformar uma determinada realidade... É através da política. É através da política, né? Então, eu tenho uma crença cada vez maior na política. Às vezes uma descrença nos homens e mulheres da política. Mas a política como instrumento de transformação da realidade, para mim, O presidente Pereira, inclusive, defende a discussão e que conste na grade curricular, que se estude a política hoje, que tenha matéria sobre política hoje. Pereira defende isso para que a sociedade possa entender como funciona o mecanismo da política e poder tomar decisões que muitas vezes toma inocentemente. Você já ouviu falar de uma coisa chamada escola sem partido? Já ouvi falar disso aí. É um grupo de pensadores da área da educação, eu nem chamaria de pensadores, mas enfim, como não estão aqui para debater comigo, eu prefiro
não falar em nomes. Mas o que é escola sem partido? É a ideia... Eu também sou contra a escola sem partido. Eu sou a favor da escola sem partido político. Mas sem parte é impossível. Quer dizer, o ato de educar é um ato de compartilhar as suas concepções e a sua visão de mundo. É absolutamente impossível uma educação axiologicamente neutra, né? O professor é aquele que traz um conjunto de ideias, falando em história, em geografia, nas ciências humanas especialmente, que é nas ciências humanas que se coloca essa discussão da escola sem partido, né? É impossível o professor, o educador, ele compartilhar com um determinado conhecimento, um determinado fato da história da humanidade, sem se posicionar de que campo que ele está, de que campo até ideológico ele se situa. Né? É lógico que ele não vai poder ser doutrinário, mas ele tem que trazer o que aconteceu na história. E o que está acontecendo hoje com a discussão da escola sem partido é uma alienação. Você falou, tem gente que quer que a política vá para dentro da escola. A tendência hoje, a discussão hoje hegemônica na sociedade é a criminalização da discussão da política. Quer dizer, você vai num bar, você vai discutir política, política não se discute. Começa a partidarizar também. Religião não se discute, futebol não se discute. Fala, pô, mas tudo se discute. Tudo se discute. Tudo. Até o ato, mas eu não gosto de política. Já está fazendo uma política, simplesmente não gostar da política. Agora que nós precisamos pensar muito bem, nós temos educadores aí, trazendo os seus pensamentos, incutindo esses pensamentos na cabeça de muitos jovens aí. Ou seja, eu acho que a sua opinião é sua opinião. Sim. Você não pode chegar a querer incutir num jovem que não tem noção do que está acontecendo, a sua visão de mundo, a sua visão de política, a sua visão de Estado. Nem de esquerda, nem de direita. Nem de direita e nem de esquerda. Nós temos que ensinar a política e ele tomar o seu caminho, decidir o seu caminho por ele, pela sua cabeça, pelo seu pensamento. Isso? Aí é que está. Além de ser tênue, existe tendências ainda, olha, mas eu acho que o caminho é esse. É a mesma discussão do jornal. O jornal tem que ser neutro, certo? O pessoal fala... Deveria. Deveria ser neutro, deveria colocar a matéria lá. A única coisa neutra num jornal, qualquer que seja, dos grandes meios de comunicação, os jornais nossos, sindicais, a única coisa que é neutra é a data. O resto não tem neutralidade nenhuma. É posicionamento político, ideológico. A Folha de São Paulo, quando faz uma matéria... Não se iludam, não existe isenção alguma. A edição de um jornal de televisão, o Jornal Nacional, ou qualquer jornal que você assista dos grandes meios de comunicação, é absolutamente tudo pensado. Vocês são da comunicação, vocês sabem como isso funciona. Né? Não existe neutralidade, então tem que parar com essa hipocrisia de falar é neutro. Não é neutro, tem que falar de que lado que está no mundo. Eu sou a favor de que lado que você está no mundo. É lógico que você não pode, aquilo que você falou, uma imposição, um doutrinamento. Mas você concorda que hoje você sabe optar o seu lado, que você teve um aprendizado, você tem uma experiência, uma bagagem? O que eu não posso é determinar que um jovem, olha, fica desse lado que esse lado é o melhor. Eu estou impondo o meu pensamento. Eu não estou dando liberdade dele viver e aprender para escolher que lado ele quer ficar. A linha é tênue. Se posicionar. A linha é tênue. É tênue, é que eu estou dizendo, é muito tênue. Mas vamos voltar ao nosso tema, que é importante. Temos que ter professores mais capacitados para que se posicionem nessa linha, de modo que o adolescente, o jovem, perceba assim de que campo ideológico o professor está falando, mas que tem absoluta autonomia de identificar, eu quero ir por aqui, eu quero ir por ali. E para isso a gente precisa, sim, de professores, de educadores, de gestores mais capacitados. Que tenha conhecimento das duas áreas, mas que tenha a neutralidade, que possa explicar, não, esse lado funciona assim, assim da política, esse funciona assim, assim, assim da política. Né? As perguntar, professor, qual lado o senhor... Não, o meu lado seria isso, ele pode? Eu gosto desse aqui, mas você decide por onde o caminho você quer seguir. Perfeito. Vamos voltar à criança, ao adolescente, ao trabalho infantil. Esse tema é meio complicado, porque nós temos muitas pessoas que estão nos assistindo agora, inclusive o presidente Pereira mesmo, que defende muito que a criança ela estude e que só venha trabalhar depois dos 16 anos de idade, 18 anos de idade. Ele defende muito, porque ele trabalhou em carvoaria, sofreu muito, comia macarrão branco, com sal e olha lá. Ele sabe o que é uma criança trabalhar na situação que ele trabalhava, insalubre.
Nós temos no Grande Centro, também trabalhei muito, quando tinha meus 8 anos, engraxava sapato. Em Minas tem caminhões de carvão, embalar sacaria. Tinha que embalar aqueles 9, quando descarrega o carvão nas usinas de ferro gusa, você enrola 9 e ensaca com outro para ficar 10. Porque senão o vento derruba o caminhão de volta para buscar o carvão. Isso nunca me afetou. Eu consegui me formar, consegui criar meus filhos, consegui me tornar um homem, isso nunca me afetou. Mas hoje eu vejo que o Estatuto da Criança e Adolescente hoje não permite que a criança trabalhe. Hoje não, desde 1988. Não, dizendo hoje porque a lei não trabalhe. Como é que eu faço com essas crianças? Como é que elas vão fazer? Aonde está o crime de uma criança trabalhar? Se ela recebe, se ela tem um ambiente realmente adequado para ela, não pode trabalhar. E por que isso? É a pergunta que muitas pessoas fazem, muitos que estão assistindo agora deve estar fazendo. Acho que eu vou começar pelo fim. Eu tinha construído uma linha de raciocínio aqui para compartilhar com vocês, mas a tua pergunta me fez começar pelo fim, né? Eu vou fazer uma provocação do Abu Janra, por favor, né? Por favor. Se trabalhar nessa fase da vida é bom, seria bom, não seria prejudicial, por que as crianças e adolescentes da classe média e da elite não trabalham? Por que isso estaria reservado só aos filhos dos trabalhadores, aos filhos das famílias que, por condições históricas, estavam inseridas em contextos vulneráveis, em contextos de fragilidade, né? Se fosse benéfico para o desenvolvimento biológico, para o desenvolvimento psicológico e social de uma criança ou adolescente trabalhar, eu tenho certeza absoluta que isso seria uma prática das elites, né? Não creio que... Está provado hoje, mais do que cientificamente, que trabalhar nessa fase da vida, nessa fase tenra da vida, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, aí depois a gente vai falar sobre os 14, como que... Porque aí tem que discutir criança, discutir criança adolescência e discutir juventude. Você não pode abordar isso como um bloco todo, né? Está provado, né, pela medicina, quer dizer, a questão da circulação, a questão respiratória, a questão da formação dos ossos da criança, da formação cerebral, né? Que o esforço físico e estar submetido a certas situações, como você disse, de carvoaria, de canavial, de trabalhar com pedra, esse tipo de esforço está provado cientificamente que isso é absolutamente prejudicial ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Isso não tem a menor... Né? O que se combate é uma ideia de que o trabalho é emancipador. Porque você fala, pô, eu sou contra o trabalho infantil. É quase como se você esquecesse o infantil e falasse, como que alguém pode ser contra o trabalho? O trabalho como instituição emancipadora, veja, eu estou falando com pessoas aqui que não estão aqui. Isso é fruto do trabalho, da inventividade, da criação do homem. Estou olhando para essa câmera, a roupa que eu estou usando, a moto que eu usei para vir aqui, toda essa tecnologia, isso é fruto do trabalho. Quer dizer, é quase que impensável alguém falar que, pô, então não tem que trabalhar. É quase como se você estivesse defendendo a vagabundagem, não defender o ócio, né? Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando que determinadas condições são desfavoráveis para o desenvolvimento biológico, psicológico e social da criança e do adolescente. Né? É disso que a gente está falando. Pois é, até aí não se pode discutir contra fato no argumento. Botar uma criança em trabalho de pedreira, em canavial, cortando cana, que já vimos isso em várias matérias, é realmente um crime. É um crime. É um absurdo. Um lesa-pátria. Mas eu não posso falar para você que nos grandes centros existe possibilidade de uma criança trabalhar, não nas condições, sem esforço físico, ela também não pode, porque a lei também a proíbe disso. Uhum. Você citou que o filho do rico, ele não precisa trabalhar, mas o pai dele, assim que sair da escola, vai fazer o inglês, vai fazer a computação, vai fazer algum curso, um canto, a filha fazer um balé. Já aquele que nasceu na periferia, pois é, aí que eu estou dizendo, aonde entra a omissão do Estado nisso aí? Ele é responsável por esse adolescente.
Ele é responsável por essa criança, ele é responsável por isso. E joga nas costas da sociedade, que já paga a sua cota para que ele cuide dessa criança. Ele se omite nisso aí. Então, o discurso fica muito fácil dessa maneira. Omitindo, sabe, deixando isso para a sociedade resolver. É muito cômodo isso. Ou seja, pô, olha, o cara fez a caca ali, quem vai limpar? Não, eu não jogo para limpa lá para mim. É difícil fazer essas coisas. Ficar empurrando para um, empurrando para o outro. É porque para discutir, aprofundar esse assunto é que é o necessário. A gente não pode condenar o filho daqui que tem poder aquisitivo maior, que não está trabalhando, e penalizar aquele que não tem também. Nós precisamos buscar aqui, de fato, aquele que é responsável pela educação e a formação desse jovem, que é a família e o Estado também. Ou estou errado? Não. Você tem argumentos fortes, né? Eu vou não rebater, vou trazer um outro argumento, né? A sociedade... Você quer responder depois do comercial? Preciso tomar uma água. Voltamos já com o Voz do Trabalhador. O bom daqui é que o assunto é bom e gente boa, inteligente, está aqui para responder e fazer o nosso contraponto. Voltamos já com o professor e o mestre Alexandre Isaac. Já. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador, hoje recebendo o professor, escritor, sociólogo Alexandre Isaac. E nós estamos num assunto aqui meio... Não é que é polêmico, é sério demais e tem que ser discutido, mas sem nenhum pudor, sem medo de citar onde está o erro e quem está errando nesse contexto todo. Deixei uma pergunta para o doutor Alexandre, para o professor Alexandre, que é a história do trabalho. Do trabalho, adolescente, né, da omissão do Estado, porque o rico consegue, depois da escola do seu filhinho lá, o cheirosinho, porque tudo cheirosinho, velho. O perfuminho, tudo cheirosinho. Aí chega em casa, mas ele vai ter ou balé, ou vai ter aula de violão, vai ter aula de inglês, vai ter aula de francês, alguma coisa ele vai fazer, filho. Ou vai ficar no seu videogame de uma geração jogando lá. E o pobre não, ele sai da escola, vai fazer o quê? Vai ficar pisando na rede de esgoto, a céu aberto, nas ruas? Vai ficar no campinho de futebol de terra, com uma bola de meia para jogar, porque não tem condição? Vai para uma praça ficar fumando arguile? Tenha paciência, meu. Quando eu já fui agora, eu já fui na elite, eu já fui. Arguile, eu de falar. E aí? Onde entra o Estado aí? Por que só a sociedade é cobrada nisso? Bom, a gente pode conversar um pouco sobre essa divisão que você está trazendo de Estado, sociedade e família, né? Acho que para a Constituição brasileira, o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente é bem claro, é dever do Estado, da sociedade e da família, né? Eu costumo brincar que em política tem sempre uma coisa que é a ciranda das culpabilidades, né? Então, a culpa é do Estado, aí o Estado desenvolve algumas políticas públicas, a culpa é da sociedade, a culpa é da família, a culpa sempre fica em outro lugar. Ninguém assume. Ninguém assume. Enquanto não filho é feio, não é meu não, isso não é meu não. Voltando para a discussão
do trabalho infantil, é o que eu falava para você anteriormente, né? É difícil você se posicionar ideologicamente. Eu sou contra o trabalho infantil, todo mundo concorda, a gente até discutiu que a criança tem que ter acesso à cultura, às modalidades esportivas, à ludicidade, a uma escola de qualidade. E você entrou na história do trabalho mais de adolescente. O que a legislação fala é muito claro, né? E para mim uma das legislações mais avançadas do mundo, como disse anteriormente. É proibido o trabalho de crianças de 5 a 14 anos. De 14 anos até 16 anos como aprendiz e de 16 anos em diante como carteira assinada. Isso são os mínimos. Né? É lógico que você tem situações de excepcionalidade, de crianças pequenas que trabalham, como a gente falou, das carvoarias e tal. Mas esses indicadores no Brasil têm diminuído bastante, né? Se você pegar há 14 anos atrás, os dados do IBGE e do PNAD demonstravam que quase 20% de nossas crianças e adolescentes, nós estamos falando de 14 anos atrás, em termos históricos, até pouco tempo, a gente tinha quase 20% de crianças e adolescentes inseridas nesse contexto de vulnerabilidade e de trabalho infantil e de trabalho precário para o que é inadmissível, é inadmissível. Hoje, por conta das políticas públicas, federais, estaduais, municipais, não quero aqui defender governo algum, mas o fato é que as políticas de transferência de renda, né, que exigem que as famílias matriculem seus filhos na escola para que recebam o recurso, reduziu drasticamente. Hoje nós estamos falando em torno de 8% de nossas crianças e adolescentes inseridas ainda nesse contexto de vulnerabilidade e de trabalho. O que ainda é dramático. Se você pensar o que é 8%, são mais de 3 milhões de crianças, adolescentes e jovens. Né? Então, eu penso que isso é um flagrante desrespeito ao desenvolvimento biológico, psicológico e social de nossas crianças e adolescentes. E não mais do que isso, menos do que isso, é um fracasso da nossa economia. Né? Se você pegar os países ditos desenvolvidos, né, desenvolvidos economicamente e até culturalmente, se é possível dizer assim, um antropólogo, se eu falar isso, um antropólogo vai querer brigar comigo. Desenvolvido culturalmente. São culturas diferentes, diversas. Cada um tem sua cultura. Cada um tem sua cultura, tal. Mas os países desenvolvidos economicamente e com uma história e uma cultura já mais de 2000 anos. A nossa sociedade tem 500 anos, vamos combinar? Somos bebês. Do ponto de vista da democracia, a gente está engateando, do ponto de vista, enfim. Esses países, né, a média de idade para um jovem entrar no mundo do trabalho é 22, 23 anos. Quer dizer, o cara entra no mundo do trabalho capacitado. Né? Quando você entra no mundo do trabalho sem essa capacitação, a probabilidade de você ser um trabalhador mais produtivo é muito menor. Você falou das excepcionalidades. Serve de parâmetro isso que você acabou de falar agora? Você falou de excepcionalidades, mas do caso que você trabalhou, eu costumo brincar que quem é a favor, quem defende o trabalho, fala assim, olha, eu trabalho desde pequeno e olha a coisa maravilhosa que eu virei. Né? Eu acho complicado essas excepcionalidades, porque é óbvio que existem casos em que, em algum momento da vida, você teve que trabalhar e depois a vida te proporcionou ir por aqui, você conseguiu se formar, você conseguiu estudar. Mas você, fazendo uma comparação, uma metáfora, é como se fosse o Neymar. Né? Quer dizer, o Neymar, do ponto de vista assim, que o seu sucesso é tão improvável quanto o sucesso de qualquer garoto que quer ser Neymar. Não podemos jogar nada de lixo essas pessoas. Eu não me considero assim, um Neymar. Eu só agarrei todas as oportunidades, eu fui engraxate, eu fiz tudo. Tudo que era pequeno e improvável de dar certo. Sim. Entendeu? Mas isso foi me abrindo portas e me dando visão de mundo e de negócios. Você é a prova da exceção, é só isso. Agora, vamos voltar. Você citou países que são desenvolvidos culturalmente, financeiramente, historicamente, que jovens começam a se ingressar. Nós podemos
de que forma essa experiência desses países serve para a gente? Primeiro, que lá existe uma base cultural totalmente diferenciada. Eles têm uma cultura. Existe um Estado onde dá condição desse jovem se ingressar no mercado de trabalho apenas com 22 anos de Estado. Agora, de idade. Agora, falo, o que é feito do Estado? Falo de governo federal, estadual e municipal, o que é feito para que as nossas crianças, que os nossos jovens possam ter a oportunidade de ingressar com qualidade no mercado de trabalho após os 14 anos de idade. Nada, é isso que a gente discute, nada sendo feito. Se discute e não se faz, não se põe em prática. Vocês estão trabalhando, vocês estão malhando em ferro, vocês estão buscando, trazendo resultado, olha, é isso, está acontecendo, é isso. E ninguém está fazendo nada. Se discute e não faz nada nesse país. Olha, é isso que revolta a gente. Eu falei dos países mais desenvolvidos, com democracias mais consolidadas, e a gente está vendo hoje no Brasil uma fragilidade da nossa democracia, mas eu não me posiciono do lado daqueles que pensa que tudo que vem de fora, que vem da Europa ou dos Estados Unidos... Nós temos outra cultura. Que tudo que vem de lá é maravilhoso. Nós temos outra cultura. O Nelson Rodrigues dizia... Vamos cuidar da nossa casa, né? Vamos cuidar dos nossos problemas aqui. O Nelson Rodrigues dizia que a memória de cachorro vira-lata. Não adianta pensar nisso. A gente não conseguia ser campeão do mundo porque, nossa, nós vamos jogar com a Europa, os caras são muito melhores. Não existe isso. Nós temos uma riqueza que eu acho que pode nos catapultar a uma Gostei desse catapultar, é até difícil de falar. Uma situação de nação líder num futuro, que é a nossa diversidade cultural, né? Aqui no Brasil a gente tem alemão, tem japonês, tem indiano, quer dizer, é um caldo cultural, o que a princípio pode parecer um grande problema, brincando com a história da Torre de Babel, né? É uma bagunça, porque vem cada um de um jeito, cada um tem uma cultura, cada um traz a sua cultura para cá, né? Eu penso ao contrário, eu penso que essa pode ser a nossa grande riqueza, né? Porque a gente vê na Europa hoje também discursos de direita, né? Esse mesmo discurso de ódio que tem crescido no Brasil, o ódio a negros, a mulheres, a homossexuais, esse mesmo discurso que inviabiliza a participação na vida pública, esse mesmo discurso que não respeita essas diversidades, gente batendo, matando, machucando outras pessoas por causa de outro time, por causa da opção sexual, por causa de gênero, né? Eu acho que isso é um atraso para o desenvolvimento da humanidade. Um retrocesso, né? Isso está acontecendo no mundo todo, né? Eu brinco que isso já estava lá. Esses 12 anos que eu penso, a minha opinião, esses 12, 14 anos de governos mais democráticos, mais populares, trouxeram uma reação. O que a gente está vivendo hoje é uma reação a alguns avanços, pouquíssimos, há que se dizer. São poucos os avanços que foram consolidados, né, nesse período. Mas essa reação de ódio, esse discurso de ódio, é o discurso que deu no nazismo, né? É o discurso que deu nos sistemas totalitários da Europa, né? De esquerda e de direita, né? Então, acho que a gente tem que ir por um outro caminho, né? E a diversidade do povo brasileiro, para mim, é a nossa maior riqueza. Mas a minha esperança é o que você disse, Alexandre. Nós somos um país ainda jovem, temos apenas 500 e poucos anos de idade, nós podemos evoluir muito ainda a partir desse momento. Acho que cabe evolução. E olhar para o acúmulo deles e falar, vamos pegar o que é bom para nós. Agora, o que eu acho mais importante neste momento é nós olharmos para essas crianças, para que elas não se tornem um bandido, um marginal, não importe a sua idade, que tenha que sair com uma arma na mão para buscar a sua dignidade, que não lhe foi dada. Perfeito. Não importa se é pela sociedade que teria que dar, se é pelo Estado ou se era pela família. Precisamos pensar, de fato, não se pode esquecer aceitar a propaganda política, parar de usar esses menos favorecidos para se ganhar voto em cima das pessoas e nada se fazer por elas. Porque eu tenho 54 anos de idade. E participo da política desde 1982. É a minha curta pessegada. Desde 1982. E é o mesmo discurso político que nós vemos hoje. Mas eu acho que a gente avançou muito. Alguma coisa, muito pouco.
muito pouco diante do nosso problema. Cara, eu sou historiador, pois é, se mas você analisar pior que eu estou o vivendo, histórico... pois é o que eu estou vivendo. Uma coisa é você ver o cara ser chicoteado, a outra é você estar lá e ser chicoteado. Eu estou sendo chicoteado desde 1982, acompanhando esses bastidores. Da política. Podre, onde você vê o interesse pessoal. E olha, você falou que existe políticos bons. Uma vez eu fiz, bom sinal. Eu já falei aqui, já veio entrevistando em rádio uma vez, falando, mas tem prefeito honesto, me fale o nome. Tem um político que realmente está preocupado com isso, me dá nomes. Que eu quero trabalhar para essa pessoa e divulgar o nome dessa pessoa. O importante é que nós cuidemos das nossas crianças. Porque se nós não cuidarmos das nossas crianças, o nosso país não terá futuro nenhum. O amanhã não existe, é o meu pensamento. Sim. Vamos cuidar das crianças. Vamos proteger nossas crianças, de fato, sem essa mesmice de fazer propaganda política. Alexandre, o assunto é muito delicado e o tempo é muito curto. Eu tenho uma falinha final aí. Mas depois que eu estou abrindo espaço para você fechar, porque o diretor estava mandando eu ir embora ali. Mas antes de você falar... O guardião do tempo tá... O guardião do tempo. Tá, a ampulheta do tempo... É Dom Carlos. A areia está se esgotando. Está indo pela ampulheta. Eu queria deixar uma mensagem otimista. As pessoas falam, os otimistas são polianas, né? Só vem coisas boas. Não, eu sou um otimista realista. Eu sou um cientista social, procuro analisar, entender as contradições, né? Os avanços e os retrocessos. E procuro olhar isso do ponto de vista histórico, pela minha formação em ciências sociais, em história, filosofia. Então, eu procuro me deslocar desse discurso mais fatalista, né? De que estamos vivendo a degradação total da política, a degradação total da humanidade, e obviamente não é isso que você trouxe, mas eu procuro encontrar alguma luz, né? Eu acho que, como brinquei anteriormente, o fato dessas coisas estarem aparecendo, né? Existe hoje no Brasil uma sociedade civil organizada e uma sociedade civil que vai para as ruas. A gente nunca viu algo parecido, né? O século passado são 100 anos, certo? 100 anos de século passado. 70 deles foram de ditadura. Nós não somos um povo ainda que tem a democracia como um valor consolidado. Exato. Né? Ainda assim, a gente está indo para a rua, estamos lutando ainda pela democracia. Lá o eles e o contra nós, que eu acho isso ruim, né? Mas não tenho nenhum problema de dizer que estou daquele lado. Né? Mas acho saudável para uma sociedade que tenha outro lado que se posicione. Sem se descambar, obviamente, para aquilo que a gente estava discutindo, do nazismo, do preconceito, que a gente viu muito na rua também. Né? De um determinado lado, esse discurso mais raivoso. E um pouco do outro lado também, para não ser hipócrita. Né? Então é isso, eu sou uma pessoa muito otimista, eu acho que o Brasil já avançou muito do ponto de vista da nossa democracia. O que a gente está vivendo hoje é aquele quadro de uma doença, de uma febre dramática, mas a gente tem condição de sair disso, né? A gente tem um quadro favorável para isso, penso que a gente tem um quadro favorável. Ainda que o ponto de vista que eu estou tentando externalizar que perca, eu acho que ainda assim a sociedade vai sair ganhando. Vai ganhando. Bom, eu espero que você é uma dessas esperanças que nós temos. Muito obrigado. Quando tiver pessoas que pensem como você e que trabalhem como você, nós temos ainda alguma esperança. Que bom, muito obrigado. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer, digo, inenarrável tê-lo aqui. Muito Espero prazer. outra vez, por favor, Cacá. O prazer e o privilégio foi meu. Precisamos dele mais vezes aqui. A você de casa, nosso muito obrigado pelo carinho, um bom final de semana a todos. E, por favor, por pior que esteja a sua situação, nunca perca a sua fé. Tudo vai dar certo. Um abraço a todos.
If you're having any coal in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate, when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to better and you look 30 pounds overweight, and you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore, but you hand it to your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money.